dados os avisos, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 9. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9, versículo 1 até o versículo 9. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele, Saulo, caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações, Pai. Tu és o Deus que sonda e esquadrinha, Senhor, os nossos corações. Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes a forma que entramos neste lugar, ó Deus, e tudo aquilo que o teu povo precisa. Por isso ministra de maneira que a tua palavra venha de encontro à necessidade do nosso coração, e que saiamos não da maneira que entramos, mas sejamos, ó Deus, renovados, vivificados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Que teu Espírito Santo encontre liberdade nesta noite, para ministrar no mais profundo do nosso ser, e que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. E ao Senhor honra, glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema da mensagem na noite de hoje é de Damasco para o caminho. Você pode dizer comigo: de Damasco para o caminho. O Senhor, Ele me deu esse tema porque quando nós olhamos para esse texto, ele é muito similar à minha vida e à tua vida. Assim como Saulo, todos nós de alguma maneira estávamos a caminho de Damasco. Saulo, diante daquilo que ele sabia e da religiosidade que permeava a tua vida, ele estava vivendo de uma maneira, entendendo de que o que ele fazia era o certo, daquilo que ele fazia estava correto. E muitas vezes nós caminhamos a nossa vida, nós percorremos ela, achando que aquilo que nós estamos fazendo, que a forma como nós estamos vivendo está correto, achando que a forma que nós agimos e as atitudes que nós tomamos está certo. E nós percorremos este caminho, nós andamos por essa trilha da vida, achando que o que nós estamos fazendo é o mais assertivo possível. Então nós tomamos atitudes segundo aquilo que entendemos, nós agimos segundo aquilo que aprendemos, nós reagimos e avançamos segundo aquilo que nós conhecemos. E nós percorremos esse caminho como Paulo, que no caso aqui Saulo, e percorremos agindo de uma maneira que entendemos ser o correto. E muitas vezes não é o correto, mas não sabemos disso, até termos um encontro com o Senhor dos Senhores, até termos um encontro com o caminho, até termos um encontro com aquele que é verdade, que é vida, que é caminho para mim e para você. É interessante que quando nós começamos o texto,
Nós percebemos aqui que Paulo, ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, ele vinha de um período de matança, de um período de extermínio do povo cristão, do povo que servia a Cristo, que cria no Senhor, que pregava a sua ressurreição, a sua vida, os seus feitos, a sua morte e ressurreição, a vida eterna. Tanto que quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, é morto, a Bíblia diz que depois de morto, de apedrejado na saída da cidade, as suas roupas, as roupas de Estevão, foi jogada aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, Saulo já vinha neste caminho, no seu caminho, fazendo aquilo que lhe apraz, fazendo aquilo que ele achava ser correto, caminhando segundo aquilo que ele era instruído, mas que não era a vontade de Deus para a vida dele, certamente não. E quantos de nós vivemos como Paulo? Quantos de nós caminhamos como Paulo, num rumo que muitas vezes nós paramos e pensamos que eu estou fazendo da minha vida? Será que as atitudes que eu estou tomando têm feito sentido com aquilo que Deus quer para mim? Mas um dia aprove Saulo decidir ir até Damasco, porque ele queria, como a palavra diz aqui, encontrar ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. O caminho com letra maiúscula. Esse nome foi dado àqueles que criam em Jesus e pregavam a Cristo. E entendemos hoje porque cremos que o próprio Jesus, como João capítulo 14 diz, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas Paulo, ele ainda respirava ódio, raiva, ameaça de morte contra esses discípulos do Senhor. Então ele dirigiu o seu sumo sacerdote, pediu cartas para ir às sinagogas de Damasco, de maneira que se encontrassem ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Mas o versículo 3 diz: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, e eu gosto dessa palavra, biblicamente falando, de repente, algo clareou na vida de Paulo, na vida de Saulo. De repente, aprove a Deus encontrar a mim e a você, perdidos num caminho de morte, num caminho que nós achávamos ser o correto, num caminho que nós pensávamos ser o melhor para nós. Aprove a Deus nos encontrar a caminho de Damasco, para verdadeiramente nos levar para o caminho que é verdade e que é vida para mim e para você. São os de repente de Deus, são as formas que Deus trabalha. Eu vim de uma sequência de treinamentos dado pelo IWIN para a nossa liderança no distrito, e um momento lá em que eu falo sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. E eu lembrei nesses dias de uma senhora, Francisca, que eu já devo ter falado aqui, que sempre falava do evangelho para mim, e falava que eu seria um homem de Deus, que eu seria pastor, que Deus usaria minha vida, e ela sempre ficava na expectativa. Eu lembrei disso lá e contei para os jovens, e ela dizia assim: Rodolfo, você vai no acampamento esse ano? Eu falava: vou, Francisca. E aí estava lá o acampamento rolando, era esperando, e eu lá no carnaval em Serra Negra. E ela falava: Rodolfo, Deus vai te pegar, você vai ser um grande homem de Deus, Deus vai te usar muito. E eu falava: tá bom, Francisco. Aí ela virava: tá bom, tá bom. Mas de repente, aprove a Deus me encontrar a caminho de Damasco e transformar a minha vida. Eu lembrei disso porque no dia 3 de maio, um dia depois do meu aniversário de 33 anos, estava eu em Serra Negra de novo, mas agora para pregar a palavra de Deus. Que é assim que Deus faz. Ele muda a nossa sorte, a nossa história de repente, porque Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe aonde nós podemos chegar nele.
Quando Paulo é convertido, quando Paulo se converte ao evangelho, daqui a pouco nós vamos falar mais, ele chega na igreja, o próprio Ananias vai reagir de uma maneira estranha, vai dizer: Senhor, o Senhor sabe quem é Saulo, o Senhor sabe o que esse homem tem feito, o Senhor sabe que ele tem matado aqueles que creem no Senhor, o Senhor está mandando eu para Damasco orar com ele. Imagina, irmão, que nós estejamos aqui, e existe um tal de Saulo sondando aí, matando aqueles que creem. De repente você ouve, melhor, você olha para trás, eu falo assim: tem um visitante, você olha, é Saulo. A igreja, lascou. Como diz o jovem, deu ruim, irmão. E é isso que aconteceu. Paulo chegou na igreja, Paulo chegou e Barnabé vai intermediar a situação. Sabe por quê? Porque nesse capítulo nós vamos apreciar o agir de Deus na vida dele. Porque quando Deus chama, Deus capacita, porque Ele sabe quem nós somos nele. Ele transforma a nossa história e faz de nós um canal de bênção para a glória do nome dele. Talvez você tenha entrado aqui com tantas coisas na tua cabeça, com tantas preocupações que permeiam você nesse caminho que você tomou. Talvez você escolheu caminhos errados para você. Talvez as decisões que te trouxeram até aqui hoje não fazem o menor sentido para você. Talvez você foi tomando rumo da sua vida na força do seu braço e na maneira que você achava melhor, e agora você chegou aqui batendo cabeça. Ou talvez você chegou aqui acusado pela sua consciência, pelo próprio Satanás, de coisas que você fez, mas que o Senhor é poderoso para te perdoar e transformar a tua vida. Talvez você chegou aqui assombrado pelas acusações do passado. Talvez você chegou aqui ferido pelas marcas que os caminhos errados de Damasco te causaram. Mas hoje é o meio-dia que Saulo encontrou Jesus, que Deus preparou para ter um encontro com você. Porque no caminho de Damasco nós temos um encontro com o verdadeiro caminho. E a palavra diz em 1 Tessalonicenses que aquele que nos chama, Ele é fiel e fará isso. Irmão, sabe que Jesus, Ele não é como nós. A gente chama os outros sem saber se a gente vai dar conta de fazer as coisas. Você chega, principalmente o homem, né? Não, vai lá em casa, pode ir. A gente assa uma carne, faz um negócio, daí você liga para a esposa, fala: amor, fulano está indo aí, nós vamos assar a carninha. Ela fala assim: você está maluco? Aí você fica aqui olhando, né? Ela: amor a ideia. Nossa, tá pulando, eu só estou esperando ela terminar de pular aqui, eu já continuo a conversa. Ela fala: a casa está uma sujeira. Nossa casa aqui só tem água e gelo na geladeira. Chamamos outro para vir aqui. Eu falo: tá bom, amor, guarda essa euforia para daqui a pouco. Não estou fazendo nada, isso aí acontece com todo mundo. Mas falar: na casa do Rodolfo é isso, quando ele convidar eu vou ficar meio esperto. A Thalita não é assim não, gente. E nem vocês, fica tranquilo. Isso aí acontece em outros lugares. Mas a gente faz isso. A gente chama sem provisão. Mas aquele que te chamou é fiel para fazer todas as coisas que Ele te prometeu. Deus, Ele não te chama para aquilo que Ele não sabe que Ele vai fazer, porque Ele conhece tudo e todas as coisas. Gênesis capítulo 12, Ele chega para um homem e Ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. A gente fica mesmo apreensivo com isso, que fala: rapaz, Abraão saiu. Até então Abraão, para uma terra que ele não conhecia. Mas eu vou falar o texto novamente. O texto diz assim: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela,
para a terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. A terra já estava pronta, o que o Senhor tinha preparado já estava pronto. Abraão não sabia, o povo não sabia, sua esposa não sabia, sua família não estava entendendo nada, mas o Senhor, que é fiel para chamar, já tinha preparado todas as coisas. Se Deus te chamou hoje, Ele já preparou todas as coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Descansa. E é esse Jesus que vai chamar Paulo, é esse Jesus que vai permitir Saulo ter um encontro com ele, porque a palavra diz que não nós o amamos, mas ele nos amou primeiro, que não nós o escolhemos, mas ele nos escolheu primeiro. E ele vai ter um encontro com Saulo, assim como ele teve um encontro comigo, com você. E a primeira coisa que nós aprendemos, para de fato vivermos isso, talvez você entrou aqui vivendo o seu caminho de Damasco, mas hoje é o encontro que Jesus preparou para transformar a tua história, a tua vida, o teu ministério, a tua casa. E a primeira coisa que nós aprendemos, versículo 3 diz: em sua viagem, a viagem de Paulo, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Primeira coisa que nós aprendemos, que nós devemos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Encontro verdadeiro com Cristo é aquele encontro que nós chegamos desarmado, que a gente chega sem argumento, porque às vezes nós queremos argumentar com Jesus. A gente chega para orar e fala: Senhor Jesus, eu vou orar pouco. A minha filha faz isso. Ela começa a oração, ela fala: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa a Manuela. Senhor, eu vou orar pouco hoje que eu estou com sono. Em nome de Jesus, amém. E aí ele encerra a oração. Ela tem 5 anos de idade. Eu falo para ela: não, filho, você vai orar tudo. Para assistir televisão você está acordado, agora para orar você está com sono. Mas às vezes nós fazemos isso. Sabe aquela oração micro-ondas que a gente coloca e fala: Senhor, tu conheces todas as coisas, amém. Ou senão a gente chega para orar a Deus e a gente coloca o nosso coração com argumentações. Senhor, me perdoa, eu errei, mas o Senhor sabe que a carne é fraca. A gente chega armado, e a gente não se entrega verdadeiramente. A gente vem com um culto como esse, e em vez de se entregar, a gente está preocupado com a segunda-feira. A gente está preocupado com as vendas, última semana do mês. A gente está preocupado com as decisões que nós temos que tomar durante a semana. Nós estamos preocupados com a conta que tem que pagar. E aí o culto está rolando, o Senhor está ministrando aos nossos corações, e nós não estamos nos rendendo verdadeiramente, porque nós estamos travados no nosso caminho. Nós estamos presos naquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós estamos apreensivos com as decisões que nós temos que tomar. Mas nós precisamos nesse encontro reconhecer a nossa fragilidade diante do Senhor. É ser sincero para Jesus chegar: Jesus, eu errei, me perdoa. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda. Eu não sei que decisão que eu vou tomar, me orienta. Senhor, eu estou cansado disso que eu estou vivendo, me dá uma direção. Porque muitas vezes nós agimos com Deus da maneira que nós agimos com as pessoas. Eu posso chegar e falar assim: quem está feliz dá um amém. Todo mundo vai levantar a mão e falar amém. Aí vai acabar o culto, você vai ali, o irmão vai falar assim: uma boa semana, você está bem? Estou bem. Mas lá dentro você sabe que não está bem. Lá dentro você sabe que está doendo. Lá dentro você sabe o quão ferido você está. E aí a gente trata Jesus da maneira que nós tratamos o outro, maquiando aquilo que nós estamos passando. Mas Davi fala que Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito.
E antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele tudo sabe. Se nós subirmos ao mais alto céu, ou descemos ao céu, ao mais profundo Hades, inferno, os seus olhos nos verão, porque eles estão em todos os lugares. Se desprenda do seu caminho e se entregue para o caminho nessa noite, porque isso é a conversão. Quem dirige aqui sabe. Você está numa rota, aí o GPS fala o quê? O Waze? Recalculando. Aí você olha, estava faltando 10 minutos, falta 23 agora. Fala, bênção, eu atrasado. Aí o que você espera? Uma conversão. Você vai fazer um retorno para voltar para o caminho certo. É isso que aconteceu com Paulo. É isso que aconteceu com nós quando nós andávamos desgarrados como ovelha. Quando nós andávamos num lamaçal de pecado e Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Mas talvez você entrou por becos que aparentemente são sem saída hoje. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, é que você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. A Bíblia diz que Paulo, ele estava a caminho de Damasco. Está tudo certo, eu vou chegar lá e vou fazer. Vai ser assim, 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 assim. Talvez você já planejou toda a sua semana, você planejou de novo, você fez as contas, você refez, você fez de novo, olhou para o marido e falou, não vai fechar. Não tem mais jeito. Você olhou para a circunstância e diz, não tem solução. O médico já disse que não tem jeito, eu vou fazer o exame por fazer, mas não tenho o que fazer. Esse é o seu caminho. Esse é o caminho de Damasco. Mas esse não é o caminho do caminho. Porque de repente Ele encontra a mim e a você, e brilha ao redor das nossas vidas uma luz que vem do céu. E a Bíblia diz que Saulo cai de joelho. Ele se rende na presença de Jesus. Ele entrega a sua vida ali. Ele se desprende de quem ele era. Ele se desprende do seu achismo e do que ele iria fazer a caminho em Damasco. Porque ele se entrega a esse encontro de uma maneira verdadeira. Apocalipse capítulo 2. Jesus, ele vai falar com a igreja de Éfeso, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus nos conhece. E ele diz, eu tenho visto o que você tem feito, o quanto tem sido perseverante, o quanto tem odiado as obras dos nicolaítas. Mas uma coisa eu tenho contra você, igreja: você se esqueceu do primeiro amor. Mas Jesus dá uma dica e ele diz assim, lembra-se de onde caiu e arrependa-se. O encontro verdadeiro é isso. É olhar como eu estou vivendo hoje, aonde eu parei, que eu tomei rumo. É como você brigar com o ex, irmão. Você já brigou com o ex? Você está dirigindo e o ex está mandando você ir para um caminho e fala, não, eu conheço um caminho melhor. Aí o ex está falando, não, você vai por aqui. Você fala, não, mas tem um caminho. Você fica conversando com o celular, né? Quem passa lá acha que você está conversando com alguém, mas só você sabe quão louco você é. Você está conversando com o ex. Fala, não, mas se o ex está maluco. Aí você vai pelo caminho que você conhece, que a gente é teimoso. Aí o que acontece nesse caminho? Tem um engarrafamento. E aquilo que levaria meia hora leva 1h30. Aí o que a gente faz? Se o ex não ajuda em nada. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos seguindo o nosso caminho, sabendo que o caminho de Deus é melhor. Nós estamos fazendo do nosso jeito, sabendo que as coisas de Deus é melhor. Nós estamos levando nosso casamento em banho-maria, sabendo que a forma de Deus agir no nosso casamento é melhor. Nós estamos tratando as pessoas, tratando o ministério, tratando as circunstâncias
circunstâncias do nosso jeito, sabendo que se nós entregarmos para Jesus vai ser melhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Neste encontro nós entendemos quem de fato nós somos, o quão limitado nós somos, e o quão carentes e dependentes de Jesus nós somos. Segunda coisa, versículo 8 diz: Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Versículo 17, você dá um pulinho mais à frente aí, diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo. É legal que crente já chega chamando os outros de irmão, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Segunda coisa que nós aprendemos, que nós temos nossa visão restaurada para enxergar as coisas de Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, nós temos a nossa visão restaurada para enxergar as coisas de Deus. Saulo estava cego, e ele não estava cego só nesses 3 dias, irmão. Ele vinha de uma cegueira espiritual, andando pelo seu caminho. Percebe que quando Ananias fala com ele, no versículo 17, ele diz: irmão Saulo, o Senhor que apareceu no caminho minúsculo por onde você andava, ele está dizendo: no seu caminho, aprove o caminho, ter um encontro contigo para te mostrar o verdadeiro caminho. E porque agora você está inserido neste caminho, você teve um encontro com este caminho, agora você terá sua visão restaurada para enxergar as coisas de Deus. Agora você vai entender que aquele que matava está disposto a morrer. Aquele que mentia não mente mais, está disposto a pregar a verdade. Aquele que roubava não rouba mais, ele está disposto a restituir. Porque é assim que Jesus faz, Ele transforma as coisas que não são naquilo que é. Ele abre os meus e os seus olhos para enxergar as coisas dEle em nossas vidas e através dela. Eu sempre digo e enfatizo mais uma vez, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós falamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós temos que entender que Paulo está dizendo da transformação de mente. Essa transformação só ocorre num processo de conversão genuíno. É o que nós chamamos no original grego de metanoia, transformação radical de mente, conversão genuína, para que esteja estabelecido em nós a mente de Cristo, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos meus olhos não, aos olhos de Cristo. Porque talvez nada está bom, está agradável e perfeito para você hoje, mas naquilo que Deus está fazendo em você, para fazer através de você está. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito maior. Mas a nossa visão precisa ser liberada. Nós precisamos começar a enxergar com os olhos de Deus. Nós precisamos, neste caminho, permitir o Senhor nos libertar dos poderes das trevas e nos transportar realmente para a sua vontade. Sabe por quê? Porque a nossa vontade é tendenciada ao pecado. Nós somos inclinados, mas pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos viver uma nova vida. Nós podemos viver uma vida de santidade, nós podemos viver uma vida restaurada, nós podemos viver um novo tempo no nosso casamento, nós podemos viver um novo tempo na nossa saúde, nós podemos viver um novo tempo no nosso ministério, nós podemos viver um novo tempo em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor é quem tem o controle por intermédio do Espírito Santo de Deus.
a visão nossa nos faz enxergar a limitação. Saulo enxergava o quê? Uma pedra de tropeço nos cristãos. Vou chamá-los assim, mas ainda não era esse nome que eles haviam recebido. Isso aí vai acontecer futuramente. Ele via na igreja uma interferência daquilo que ele religiosamente achava correto. Ele era tendenciado a essa visão. Vamos voltar ao Antigo Testamento. O moço de Eliseu um dia acorda cedo, todo felizão, vou comprar pão. Quando ele abre a janela da sua casa, está lá a casa, a cidade cercada, os sírios com seus cavalos de guerra, com seus guerrilheiros, todos lá. Ele fecha a janela rapidinho, volta para dentro e fala: Eliseu, não vai dar para comprar pão não, está lotado, a cidade está cercada, tem cavalo, tem carro de guerra, o exército dos sírios está ali fora. Eliseu fala: Senhor, abre a visão do seu moço, para que ele possa ver que maior é o que está em nós do que os que está com eles. A visão do moço é aberta, e quando ele olha, ele vê carros de fogo, ele vê carruagem, ele vê os cavaleiros, ele vê o exército do Deus vivo cercando, e maior é o que está com Eliseu do que o que está com os assírios. Mas ele precisou ter a sua visão liberada. Talvez você entrou aqui hoje no seu caminho, e no seu caminho você só encontra tropeço, você só encontra limitação, você só encontra problema, você só encontra impossibilidades. Jesus chega no funeral de Lázaro e ele vai falar com Marta e Maria. Elas viram para ele e dizem assim: se o senhor tivesse vindo quando eu pedi, meu irmão não estava morto. E aí Jesus vira para ele e diz assim: Marta, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá. O crer nos leva a uma visão que a nossa carnalidade não entende, não enxerga. Porque no meu caminho eu enxergo a impossibilidade, porque eu sou impossibilitado, porque eu sou limitado. Mas na visão de Deus, eu enxergo as coisas de Deus. Mesmo que eu não esteja vendo, eu estou crendo, porque eu sei quem está agindo, porque eu sei quem está operando. Aqui quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, as escamas de seus olhos caem, ele passa a ver novamente, e ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você só vai ser cheio do Espírito Santo quando você for vazio de você. E ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma obrigação do cristão. Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Billy Graham vai explicar a originalidade, dizendo que estar embriagado do vinho é tão errado quanto estar vazio do Espírito. Ou seja, existe uma necessidade de nós sermos cheios, para que a nossa visão seja liberada para as coisas de Deus. Mas isso só acontece quando nós vivemos no caminho de verdade e de vida. Terceira e última coisa que nós aprendemos, versículo 10, volta um pouquinho. A palavra do Senhor diz: em Damasco havia um discípulo. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o Ananias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante todo o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Terceira e última coisa que nós aprendemos neste encontro, neste novo caminho, agora este caminho de verdade e vida, é que nós somos capacitados para sermos instrumentos de Deus. Em outras versões, Ananias vai argumentar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho ouvido que esse moço, ele causa mal para o teu povo em Jerusalém, e ele está aqui com a autoridade sacerdotal para prender a igreja, para prender aqueles santos que proclamam o teu nome. Jesus, o Senhor vai virar para ele e dizer: Ananias, vai, porque ele é para mim vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar o quanto convém sofrer por amor do meu nome. Eu e você fomos capacitados para sermos instrumentos de Deus. Talvez você chegou aqui ferido, você chegou aqui chateado, você chegou aqui triste, você chegou aqui decepcionado, você chegou aqui com tanta bagagem do seu caminho. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: tomai sobre vós o meu jugo, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Sobrecarregados quer dizer uma carga acima da que convém. Talvez você está trazendo uma carga neste caminho que não está fazendo você mais dar conta. Você está sobrecarregado. Você está a ponto de parar na beira do caminho, porque você não aguenta mais caminhar, você não aguenta mais avançar, você não aguenta mais seguir, porque você está sobrecarregado, com excesso de carga. Talvez problemas, carga do passado, acusações, traumas, feridas, e você vem trazendo isso, mas o Senhor, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer substituir o teu jugo, o teu fardo pelo dele, porque o dele é leve, porque Ele já levou na cruz todas as coisas que me condenavam e te condenavam, se assim cremos hoje, para fazer de mim e de você um instrumento, para nos capacitar a ser boca de Deus, instrumento de Deus, canal de Deus aonde quer que estejamos. Deus não te chamou simplesmente para viver da maneira que você está vivendo. Deus te chamou para transformar, por intermédio do Espírito Santo que habita em você, o lugar aonde Ele tem te colocado. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua igreja, aonde Deus te colocar, Ele te chamou para ser um instrumento. As pessoas podem não entender, as pessoas podem não compreender o que Deus está fazendo. No começo olharam para Saulo e disseram: não é possível, esse cara deve estar aqui fingindo que é crente. Uma hora que a gente der bobeira, ele mata. De repente começaram a ver o agir de Deus na vida dele. Mas quando Deus te chama, se preocupe com a opinião de Deus. Quando Deus te convoca para ser um instrumento dele e te confia aquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos, se preocupe com aquilo que Deus está fazendo. Paulo teve que enfrentar isso, porque Jesus nos capacita para sermos completamente diferentes do que éramos. Versículo 16: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, ele está causando sofrimento, mas agora eu vou mostrar para ele como é sofrer, porque Jesus transforma a nossa história. Você crê que Jesus pode transformar a tua história hoje? Você crê que Ele pode transformar teu casamento hoje? Você crê que Ele pode transformar todas as áreas da tua vida? Então sai do teu caminho de Damasco e se entregue no verdadeiro caminho, que é vida para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Enquanto você se coloca de pé, eu quero ler 2 versículos, você não precisa abrir. Eu quero novamente ler o versículo 1 e 2. Preste atenção.
A palavra diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas, diga sinagoga, de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 20, a palavra diz: logo começou a pregar. Quem começou a pregar? Saulo. Está aqui. Logo começou a pregar, ou logo pregava ele foi para fazer o que na sinagoga? Ele foi para matar, para prender. O que Saulo está fazendo agora? Porque Jesus transforma a nossa vida. Talvez você entrou aqui por um caminho, mas você vai sair pelo caminho, e Ele vai transformar a tua história. Versículo 20, logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Não veio para cá justamente para nos levar preso ao chefe dos sacerdotes? Versículo 1, Saulo estava indo para prender. Versículo 20, ele está pregando o evangelho na mesma sinagoga que ele prenderia. Porque é assim que Jesus faz. De repente Ele muda tudo. Você pode ter entrado aqui do seu jeito, mas pode ter certeza que foi provisão de Deus você estar nesse caminho. Porque é no caminho que você vai viver a verdade e a vida. E você pode sim voltar para a tua casa hoje, transformado a maneira que você entrou. Você pode sim viver um novo tempo na tua vida. Você pode sim viver um novo tempo na tua história, um novo tempo em todas as áreas da tua vida. Porque aquele que reescreve ou escreve uma nova história está aqui para tocar a mim e a você. Você crê nisso? Nós vamos adorar o Senhor e nós já vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Começa aí no teu lugar a lembrar decisões, situações que porventura você, ao longo do caminho, decidiu fazer do seu jeito. Mas é a caminho de Damasco mesmo que o Senhor te leva a um novo caminho. Ou melhor, Ele te leva ao único caminho. Ele está aqui nesta noite para fazer isso. Ele está aqui hoje para transformar a tua história. Uma história talvez de fracasso, de decepção. Não há nenhuma provação. Talvez você entrou aqui hoje frustrado pelas decepções do caminho, que eu possa suportar, perturbado por elas, afrontado por tantas situações adversas. mas estou cansado, Pai. Mas o caminho está te chamando hoje para um novo tempo. O caminho hoje está te desafiando. O verdadeiro caminho está te convocando para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Eu sei que me livraste das. E se você é esse que quer viver um novo tempo, uma nova história, sai do teu lugar, porque os sonhos de Deus são maiores para você, os planos de Deus são maiores para você. O Deus que faz de novo todas as coisas está aqui para fazer uma nova história, para escrever um novo tempo para você. Só tua sai do teu lugar e nós vamos orar junto aqui. O Espírito Santo te falou o coração. Se você quer viver um novo tempo, são sai do teu lugar maiores que os teus, e adore a Ele. tão grandes que não pode imaginar. Aleluia. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Pode acreditar nessa noite. Os sonhos de Deus são maiores. Não desanima, filho, não desanima, filho. Levanta a cabeça. Por isso vale a pena acreditar. O Senhor está te permitindo um novo encontro, um verdadeiro encontro nessa noite. Ele está restaurando a tua visão para que você enxergue não do seu jeito, não a sua maneira, mas que você enxergue com os olhos dele, para que você veja o agir dele nessa situação. Porque Ele te chama para um novo tempo, Ele
te capacita para uma nova história. Ele te levanta como instrumento dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Ele restaura ministério. Ele traz à existência aquilo que não existe. Que não há nenhuma provação, Aleluia, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos nesta palavra liberada nesta noite, porque assim como Saulo foi conosco, a tua palavra diz que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um para o seu caminho, cada um do seu jeito e a sua maneira. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade, e nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós fomos novamente colocados e tendo o privilégio de ser chamados filhos do Deus vivo. Assim como Saulo andava a caminho de Damasco, segundo a tua vontade, aquilo que ele achava ser correto, vivendo a sua maneira, assim era conosco. Andávamos errantes pelos caminhos, mas o Senhor transformou a nossa história. O Senhor transformou as nossas vidas, porque nos proporcionou ter um encontro contigo. E nesse encontro, Senhor, nós precisamos entender que deve haver sinceridade, genuidade. Ele precisa ser verdadeiro. Eu preciso me entregar todos os dias, porque só assim os meus olhos serão liberados para enxergar o sobrenatural, para que eu possa parar de enxergar as limitações, as impossibilidades, os defeitos, as falhas até mesmo em mim, para que eu possa enxergar a tua boa mão me sustentando, a tua boa mão operando milagres, o Senhor agindo poderosamente em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor nos chama para um novo tempo. O Senhor nos capacita, Senhor Jesus, para sermos instrumentos. O Senhor nos chamou para ser boca do Senhor. O Senhor nos chamou para ser atalaia, para ser flecha, para ser instrumento aonde quer que o Senhor nos coloque. E o Senhor é quem nos dá essa capacitação. Porque quando Saulo vai a Damasco, ele vai com o seu propósito carnal. Mas é neste caminho de Damasco que ele tem um encontro com o caminho. E ele termina na mesma sinagoga, pregando a tua palavra. Há homens e mulheres que entraram aqui, assim como a tua filha que chegou à frente, que tiveram um encontro com esse caminho, que entraram aqui talvez muitas vezes errantes, pelas suas próprias decisões, pelos seus medos, perturbações, preocupações, aflições, mas vão sair nesta noite no caminho que
que João descreve no capítulo 14, versículo 6, dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Não terá uma semana igual às demais, mas terá uma semana descansada no caminho. Terá uma semana na qual vai confiar não na força do teu braço e nem na competência do seu intelecto, mas vai confiar naquele que chamou a mim e a você para viver um novo tempo. Obrigado, Jesus, por esta noite. A tua palavra diz que eles viam a diferença na vida de Paulo. Até então Saulo, eles enxergavam essa diferença e questionavam: não era este que veio para matar, agora ele está pregando. Essa transformação é o Senhor quem faz, e certamente verão essa diferença essa semana, na casa, no filho, no marido, na esposa, no resultado do exame, na saúde, no ministério, na área espiritual, na vida devocional, na vida de oração, porque o Senhor está escrevendo um novo tempo, uma nova história, e o Senhor está nos chamando para viver um novo tempo naquilo que o Senhor quer para nós, porque o Senhor só fará através de nós aquilo que o Senhor fará em nós. Por isso nós nos rendemos e nós nos alegramos na certeza da vitória. E você que crê e que recebe essa palavra, diga bem forte: amém.